Bora aprender sobre sal hidratado? Fica comigo que você vai ver que química é fácil! Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse espaço que a gente compartilha esse conhecimento sobre essa ciência incrível, tá? Química é muito fácil. E eu tenho dito isso para os meus alunos, sempre falo isso, ó, é fácil. Agora tem alguns detalhes que você precisa pegar com maior ênfase, né? Como treinar questões, treinar texto, pegar dicas de resoluções rápidas para você não estar perdendo tempo fazendo aquelas contas tradicionais. Bom, eu me chamo Leonardo Lima e sou especialista em aula por webconferência, aulas online. Se você precisa de um help em química, eu acredito que eu posso te ajudar a entender essa ciência que é top. E tem um assunto que é clássico, não é? Em química, chamado estequiometria. Quando eu estudava cálculo químico, estequiometria era uma coisa só. Mas de um tempo para cá houve uma separação para melhor organizar os assuntos de química, tá? E a questão que eu vou estar respondendo hoje, ela envolve sal hidratado e é sobre cálculo químico, que também tem umas coisinhas de estequiometria. E por falar em estequiometria, todos os anos eu dou um curso sobre estequiometria e tem algumas pessoas que aparecem depois, né, do curso, diz assim, professor, repete o curso. Eu digo, mas não faz sentido repetir só para uma pessoa o curso. Aí eu criei um e-book e nesse e-book eu separei todas as habilidades de estequiometria por nível de dificuldade, das questões mais simples para as questões mais elaboradas, tá? Para você andar comigo degrau a degrau, tá certo? E no final desse e-book tem as questões do Enem sobre estequiometria, onde eu respondi as questões de 2010 até a última aplicação. Eu vou deixar o link desse material também aqui para você entrar em contato, ou melhor, para você adquirir. E o meu contato, caso você queira essa aula online, posso te ajudar, tá certo? Vou deixar também. Bora lá para a questão da UERJ 2015 sobre sal hidratado. Vê só. A proporção de moléculas de água presentes na forma hidratada de um sal pode ser representada da seguinte forma, na qual X corresponde ao número de mols de água por mol desse sal. Veja só, o que é um sal? Não é? O que é um sal? Sal é uma substância que pode ser derivada da reação de um ácido ou de uma base ou pode ser encontrado na natureza também, tá certo? Mas veja só, é uma substância que quando dissociada não libera nem H+, e nem OH-. Aí esse é o conceito de sal. Mas o que é o tal do sal hidratado? É sal misturado com água? Não. Sal hidratado é assim, é um sal que na sua composição tem moléculas de água. É diferente de você pegar o sal e misturar com água. Não é para fazer uma mistura. É como se fosse assim, na composição do sal contém moléculas de água. É por isso que você tem esse pontinho daqui, ó. Esse pontinho daqui é para você entender que existe esse negócio daqui, sem a molécula de água, e existe esse negócio com a molécula de água. Existe sulfato de cobre 2 sozinho, sem a água, e existe sulfato de cobre com moléculas de água. É por isso que tem esse ponto. E outra coisa, esse ponto não é para você pensar que é uma multiplicação, é um ponto de separação, tá certo? Bom, então o que é que ele diz aqui? Uma amostra de 4,99 gramas desse sal hidratado, ó, 4,99 gramas do sal hidratado, desse negócio aqui, foi aquecida até que toda a água nela contida evaporou. Então o cara esquentou esse sal, a molécula de água foi embora, não é, para a atmosfera e ficou obtendo-se uma massa de 3,19 gramas de sulfato de cobre. De novo, tenha 4,99 gramas disso aqui, o cara esquentou, a água evaporou e sobrou 3,19 gramas só desse negócio aqui, de sulfato de cobre. Então, pense aí comigo, se tinha 4,99 e ficou 3,19, então dá para achar a massa de água que foi embora.
não é isso? 9 menos 9 dá 0. 9 menos 1 dá 8. Aí tem uma vírgula aqui. 4 menos 3 dá 1. Pronto. Essa é a massa de água que foi embora. 1,8 gramas de água, certo? De H2O. Tudo bem? Mas olha o que é que ele quer. O número de mols de água, certo? Por mol de sulfato de cobre. 2. Na composição do sal hidratado equivale a. Bom, ele quer saber quantos mols de água, certo? E esse por aqui, ó, é uma divisão. Então, você vai pegar a quantidade do mol de água, dividir pelo mol de sulfato de cobre. Tá certo? Isso aqui é uma divisão. Divisão. Tudo bem? Bom, o que é que a gente vai fazer? A gente vai transformar essa massa daqui para virar mol. Tá bom? E como é que faz isso? Um mol é a massa molar. Como assim, prof? Ó, existem algumas maneiras de você transformar de mol para grama, de grama para mol. Uma delas é assim. Você fazer uma regra de 3, que é a que eu mais indico. Um mol corresponde à massa molar da substância. E a massa que eu quero transformar, que é 1,8 gramas, vale x mol. Então, para você dar continuidade a isso aqui, você vai precisar transformar, achar a massa molar, né, primeiro, para transformar aquela massa da água para mol. E é isso que a gente vai fazer. Bora lá. Ó, massa molar do H2O. Tem que achar a massa molar da água. Aí você vai procurar os dados aqui e vai dizer, não tem aqui dados nenhum. Cadê a massa do H, do O? Ei, na prova da UERJ, essa é a prova da UERJ 2015, tá? Ela tem a tabela periódica para você consultar. Então, vamos lá. O H vale 1 na tabela periódica. Tá certo? Ah, prof, como é que eu faço para achar esse negócio? Eu vou te mostrar. Nessa tabela periódica daqui, o número de cima é o número atômico. Aí como é que eu sei? Eu olho para a legenda. Eu me baseio na legenda do jeito que ela está me dizendo. O peso atômico é o número que eu vou precisar. Ó, o hidrogênio vale 1,008. 1, tá certo? Então, 2 vezes 1. Aí passa para o outro átomo, você soma. Tem quantos oxigênios? Só tem um. Uma vez a massa do oxigênio. Quanto é o oxigênio lá na tabela periódica? Olha aqui, ó. 15,999. Arredonda para 16. O oxigênio é 16. Pronto. Aqui dá 2 e aqui dá 16. E a soma dá 18. Ou seja, cada mol de água é o correspondente a 18 gramas de água. Tá bom? Vamos lá. Então, eu vou montar uma regrinha de 3. 1 mol de água corresponde a 18 gramas. É o que ele está me dizendo aqui, ó. 1 mol vale 18 gramas. Pronto. E aquela massa que eu quero transformar, 1,8 gramas, eu vou colocar aqui embaixo, ó. 1,8 gramas vai ser x. Pronto. Eu estou vendo que temos uma relação matemática aqui, ó. Para 18 virar 1,8, é só eu dividir por 10. Aí a vírgula anda para a esquerda uma vez. Para esse número virar o que eu quero, eu faço a mesma coisa, é só eu dividir por 10. Então, x é igual a 0,1 mol. Pronto. Achei o número de mol da água, certo? 0,1 mol de água. Só que ele também quer que você descubra o mol do sulfato de cobre. E como é que a gente vai fazer isso? Essa massa daqui é a massa de sulfato de cobre. Então, a gente vai transformar isso daqui para virar mol. Tá bom? Vamos lá fazer a mesma continha. Ó, massa molar do sulfato de cobre 2. Vamos lá. Tem quantos cobre? 1. Uma vez o cobre, vamos lá na tabela procurar o cobre. O cobre daqui, ó, 63,54. Então, você coloca 63,5, tá? 63,5 mais um enxofre. Uma vez o enxofre. Cadê o enxofre? Olha ele aqui, ó, 32,06. Bota 32. 32. E o oxigênio é 16. 4 vezes o oxigênio que vale 16.
Pronto, 63,5 mais 32 mais 64. Bora somar. Ó, 64, 32, 63,5. Vírgula embaixo de vírgula. Aqui dá 5. Aqui dá 6. 4 mais 2, 6. Mais 3, 9. 6 mais 6, 12. Mais 3, 15. Pronto. 159,5 gramas por mol. 159,5 gramas por mol. Pronto. Essa é a massa molar do sulfato de cobre. Aí eu vou pegar aquela massa, certo? Para transformar. Então, eu vou fazer a mesma regrinha de 3, ó. 1 mol corresponde a 159,5 gramas. 1 mol, 159,5 gramas. E aquela massa que tem lá, que é 3,19, eu vou colocar aqui, ó. 3,19 gramas é X. Pronto. Aí, ó, temos alguma relação matemática? Será que a gente tem? Se você tirar a vírgula, você enxerga melhor as relações matemáticas, tá? Ó, não é sempre que tem, mas geralmente tem isso nos vestibulares, tá? Então, pega essa dica. Deixa eu tirar a vírgula para você entender. Ó, pronto. Se você tirar a vírgula, você enxerga. Se você não está percebendo desse para esse, faça o contrário. Faça de baixo para cima. Ó, se o número é menor e o outro é maior, então é uma multiplicação. Se você multiplicar isso aqui por 5, vai dar isso aqui. Certo? Então, já que você precisa fazer o contrário da multiplicação é a divisão. Se você dividir por 5, ó, se você dividir por 5, vai dar esse número daqui. Mas, prof, aqui tem uma vírgula e aqui tem outra vírgula. Temos uma vírgula, não é verdade? Então, veja só. Se você fosse dividir só esse número daqui, certo? Por 5, a vírgula ia cair aqui, ó. Porque aqui tem uma casa decimal, aqui também ia ter uma casa decimal, certo? Mas a casa decimal andou uma vezinha para a esquerda. Então, significa dizer que esse número foi dividido por 10. Deu para pegar? Ó, a mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Vou dividir por 5. 1 dividido por 5 dá 0,2. Agora eu vou dividir por 10 também. Do jeito que eu fiz lá do outro lado, ó. Vou dividir por 10. Se eu dividir por 10, a vírgula vai andar uma vezinha para a esquerda, né? A quantidade de 0, né? Assim. Então, esse número vai ficar, ó, 0,02 mol. Pronto. Achei o número de mol de sulfato de cobre 2. Aí, o que é que o comando pede? O número de mol de água por mol de sulfato de cobre 2. Vamos pegar o número de mol de água e dividir por esse número de mol daqui. É isso que ele quer. Então, fazendo essa divisão, vamos lá, ó, 0,1 dividido por 0,02, temos duas casas decimais, certo? Aqui só tem uma. Vou botar o zero aqui e vamos tirar a vírgula. Tirou a vírgula, ó, vai ficar assim. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Então, o gabarito, certo? Essa relação, né, do número de mol. Vou colocar assim, ó. Para ficar mais organizado. O número de mol da água dividido pelo número de mol do sulfato de cobre, sulfato de outra forma, H2O, outra forma, não ficar H não, CuSO4. Pronto. Então, ó, fazendo a divisão 0,1 dividido por 0,02, isso aqui vai dar 5. Então, o valor desse x daqui é 5. A fórmula seria assim, ó, CuSO4.5H2O. Como é que a gente interpreta isso aqui? Faz a nomenclatura. Sulfato de cobre 2
Prof, por que tem dois? Porque tem o cobre 1 e tem o cobre 2. Como é que eu sei, prof? Ó, se fosse o cobre 1, o sulfato é menos 2. O sulfato é menos 2, tá? E tem o cobre 2, ó. Pronto. Se você juntar aqui, esse primeiro caso, esse número sem o sinal viria para cá. E esse daqui desce para cá, certo? Então a fórmula seria Cu2SO4. Dá para ver aí, né? Pronto. Agora, como aqui tem o mesmo número na carga, né? Um é positivo, outro é negativo, mas tem a mesma quantidade que ganhou e que perdeu o elétron, então a gente anula esses números e fica assim, ó, CuSO4. Por isso que a gente fala sulfato de cobre 2. O 2 está escondidinho na carga, tá? Pronto, sulfato de cobre 2, 5 é penta, penta hidratado. Gabarito, letra B. Se você ficou com alguma dúvida, não tenha receio nenhum. Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder e de te ajudar. Tá certo? Segue a gente no Instagram para você ficar sabendo quando é que vai ter os cursos de estequiometria, de eletroquímica que eu sempre dou por lá. Tá bom? E não se esquece de deixar um like e se inscrever no nosso canal se você ainda não está aqui com a gente. Obrigado pela atenção. Dispensar.